No início de 2024, o então secretário da Defesa do Reino Unido disse que nós estávamos passando de um mundo pós-guerra para o que ele chamou de um mundo pré-guerra. Esse tipo de transição já aconteceu algumas vezes na história. E como explica o professor David Stevenson, pelo menos no caso das duas guerras mundiais, os primeiros sinais vieram muitos anos antes de os conflitos começarem oficialmente. Sejam bem-vindos ao canal Profecias de Transição Planetária. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 109 e peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Deixa aí o like na base da confiança. Amigos e amigas, vamos para mais um vídeo aqui analisando notícias e profecias. No vídeo de hoje a gente vai ver algumas coisas bem interessantes, né? Porque a gente está passando por momentos complicados. Mais recentemente, agora, né? 2 dias atrás aconteceu aí o tarifaço do Trump, tarifando o mundo inteiro e ninguém sabe o que isso poderá causar, se causará uma grande recessão, né? Uma crise econômica mundial, se os outros países vão retaliar, né? A China já fez uma retaliação aí, taxando os Estados Unidos na mesma moeda, e fica aquele clima de suspense. Como o mundo vai reagir, como as outras nações vão reagir. E a gente viu aquela profecia de Brandon Biggs, né? Aquele pastor norte-americano que previu de maneira muito precisa o atentado contra o Trump, com o projétil passando na orelha esquerda, né? E Parravitini também tem profecias nesse sentido, afirmando que possivelmente o homem orquestra, que a gente interpreta como sendo o Trump, porque além dele ter aí o nome de um instrumento musical no seu sobrenome, né, que é o trumpet, abreviando aí, né, ele também foi chamado de homem orquestra, aquele que faz barulho onde quer que ele passe, né, pela mídia. Enfim, tem várias coisas acontecendo no mundo e as profecias estão se cumprindo. Teve aquele terremoto aí em Taiwan, né, em Mianmar, com várias vítimas. Enfim, o mundo está passando por momentos complicados, né? O Brandon Biggs previu um grande terremoto que atingiria aí os Estados Unidos e ainda a crise financeira que iria amargar aí o mundo, começando nos Estados Unidos. E parece que essas previsões estão acontecendo diante dos nossos olhos, né? Essas profecias. E a gente vai para um vídeo onde eu vou mostrar algumas notícias para vocês e no final a gente vai conversar um pouco sobre as profecias de Parravitini, casando com as informações que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Primeiro, olha só. A gente está aqui nessa notícia do dia 7 de fevereiro, em que diz que vídeo mostra a construção de complexo militar na China, que os Estados Unidos dizem ter 10 vezes o tamanho do Pentágono, né? Imagem de satélite mostrando uma grande construção na China, com profundidades grandes aí, mostrando que seria aí um complexo militar com bancas bem profundos, né? Vou dar uma lida rápida nessa notícia aqui, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aí na China e no mundo. Olha só. Imagens de satélites obtidas pelo jornal Financial Times, que são examinadas pela inteligência americana, mostram canteiros de obra com cerca de 6 km², perto de Pequim. Uma compilação de imagens de satélites revelou o avanço de construções da China, do que os Estados Unidos acusam de ser um novo complexo militar a oeste de Pequim, com 10 vezes o tamanho do Pentágono. As imagens em time-lapse mostram a evolução do canteiro de obras, que estima-se ter começado em 2014, com a inteligência americana, né, dizendo que ocupa aí uma área de aproximadamente 6 km². A construção da base e as suspeitas americanas foram inicialmente repercutidas pelo jornal Financial Times
e as obras estão acontecendo a 30 quilômetros de Pequim, na direção sudoeste, e teria buracos profundos que, segundo especialistas militares ouvidos pela publicação, abrigarão grandes bunkers reforçados para proteger os líderes militares chineses durante um eventual conflito, inclusive em caso de guerra nuclear, né? Então, a gente tem aqui o vídeo dessa obra. Teria começado em 2014, e isso é, e, e isso é perigoso por quê? Porque o mundo começa a se armar, começa a haver aí investimento massivo em rearmamento, vide a Europa, né, pretendendo gastar trilhões de euros em armas, né? Então diz aqui, atuais e antigos funcionários dos Estados Unidos dizem que a inteligência americana estava monitorando de perto o local que seria o maior centro de comando militar do mundo, ao menos 10 vezes o tamanho do Pentágono, né? Impressionante, mas não só isso. Olha só essa outra instalação que descobriram que a China está construindo, né? Os Estados Unidos descobriram algo via um de seus satélites. A China construiu um laser tão grande que pode ser visto do espaço. Diz aqui, um novo centro de fusão em Mianyang representa um salto tecnológico significativo para a China. Ele tem o potencial de revolucionar a geração de energia e fortalecer sua capacidade militar. Olha isso, meus amigos. Olha só que interessante o formato do centro aí avançado, né? Então vocês estão vendo aqui a estrutura, né? A estrutura é enorme, que tem ali 4 braços, né? Isso me lembrou um jogo que eu jogava na minha adolescência, um jogo de estratégia militar chamado Command Conquer. E eles tinham uma base muito parecida com essa daqui, que emitia um feixe de laser para o espaço, e o laser rebatia no satélite e era direcionado ali para os inimigos. Separei até uma imagem aqui que vocês podem ver, né? Era uma arma muito poderosa no jogo, em que era necessário muitos recursos para você poder utilizar essa arma, né? E agora isso vai se concretizando aí com a China construindo uma avançada base, né? Que supostamente poderia servir também como arma. Então diz aqui o seguinte, ó, no ano passado a China revelou uma tecnologia em desenvolvimento chamada Crazy Li. Trata-se de um laser de combate inédito, capaz de cortar metal ou causar cegueira no campo de batalha. O que agora foi descoberto por um satélite norte-americano é completamente diferente de tudo o que conhecíamos. Pelo tamanho, estamos diante de algo fora do comum, tanto que é visível do espaço. Ao que parece, tudo indica que a China está desenvolvendo, na cidade de Mianyang, província de Sichuan, um enorme centro de pesquisa de fusão por laser, uma tecnologia com potencial de fornecer energia limpa e ilimitada. Um projeto que, além disso, também pode ter aplicações militares no design e modernização de armas nucleares, segundo analistas de 2 organizações de inteligência independentes, né? E como descobrimos isso? Imagens de satélite revelam uma estrutura com 4 braços gigantescos que abrigarão baias de laser direcionadas a um centro de experimentação onde serão realizados testes de fusão utilizando isótopos de hidrogênio, segundo o analista Decker Evelet, da CNA Corporation. Essa instalação é pelo menos 50% maior que o National Ignition Facility dos Estados Unidos, o que a tornaria o maior centro de fusão nuclear do mundo. Pelas imagens espaciais, a companhia tem monitorado a sua evolução desde que o local era apenas um pedaço de terra em 2020. Bom, meus amigos e amigas, vocês viram, realmente é impressionante. A China tem uma tecnologia de ponta altíssima e vem se destacando militarmente, como vocês podem ver, né?
E isso é preocupante de certa forma, porque à medida que um país se arma dessa maneira, o outro também vai se armar e vai virar uma corrida armamentista, né? Separei mais uma notícia aqui que eu vou ler de maneira dinâmica aqui para vocês, né? O Pentágono está monitorando de perto os testes de capacidade militar da Rússia e da China no espaço, né? Nesta fotografia distribuída pela agência estatal russa Sputnik, um foguete russo Soyuz 21B com um estágio superior, né, transportando 2 satélites à ionosfera e uma carga útil adicional de 53 mini-satélites russos e estrangeiros que decola aí da plataforma de lançamento do Cosmódromo de Vostok. Então, continuando aqui, autoridades militares dos Estados Unidos acreditam que a Rússia e a China estão testando agressivamente novas capacidades espaciais ofensivas, apontando para uma série de missões de treinamento de satélite conduzida por ambos os países nos últimos meses, com evidência crescente de um esforço para armar o espaço sideral. Autoridades dos Estados Unidos observam vários satélites russos trabalhando junto para cercar e isolar outro satélite. Estava posicionado em órbita abaixo da Terra, demonstrando como eles poderiam potencialmente atingir naves inimigas em um conflito futuro, acrescentou aí autoridades, né? Então, meus amigos, o conflito ele não é só aí na Terra, no ar, é também no espaço, como vocês podem ver. E aí eu vou mostrar profecias de Parravtini que revelam isso tudo. Vamos continuar dando mais uma olhada aqui. No ano passado, a CNN noticiou o esforço da Rússia para desenvolver uma arma nuclear espacial que usaria uma onda de energia massiva, conhecida como pulso eletromagnético, para potencialmente derrubar uma grande faixa de satélites comerciais e governamentais. Olhem isso, meus amigos. Em 2021, a Rússia também testou um míssil antissatélite que destruiu um satélite russo, né, criando destroços aí no espaço. E a China realizou exercícios de treinamento semelhantes no espaço ao longo do último ano. Em dezembro, Pequim demonstrou capacidades avançadas ao manobrar múltiplos satélites em formação fechada, né, levantando preocupação sobre potenciais aplicações militares. Continuando, autoridades da Força Espacial dos Estados Unidos estão focadas em continuar a desenvolver suas próprias capacidades espaciais ofensivas e defensivas em um esforço para garantir que nem a Rússia nem a China possam explorar a mobilidade para obter uma vantagem militar sobre os ativos americanos e conduzir um ataque no estilo Blitzkrieg, né? Acrescentou aí a autoridade, né? Seria antes dos russos e os chineses atacarem, os americanos vão lá e atacam, digamos, seria isso. E a gente tem aqui uma foto que mostra aí líderes globais reunidos, né, assinando acordos de não proliferação de armas no espaço, mas isso tudo está caindo por terra. Os acordos vão sendo quebrados, né? Antes não poderiam mais desenvolver mísseis de médio alcance. Agora o acordo já foi rasgado e os países começaram a desenvolver esses mísseis novamente. E isso tudo é chamado de eventos pré-guerra, né? A gente estaria em um momento pré-guerra mundial. Para concluir, diz aqui o seguinte: a inteligência sugere que o PLA provavelmente vê as operações antiespaciais como um meio de dissuadir e combater a intervenção militar dos Estados Unidos em um conflito regional, de acordo com vários oficiais das Forças Espaciais dos Estados Unidos. Além disso, os acadêmicos da PLA enfatizam a necessidade de destruir, danificar e interferir nos satélites de reconhecimento e comunicação do inimigo para cegar e ensurdecer o inimigo, acrescentam. A China realizou 66 lançamentos espaciais bem-sucedidos em 2024, colocando 67 satélites com capacidade de inteligência, vigilância e reconhecimento.
em órbita, de acordo com o Quartel-General de Inteligência das Forças Espaciais dos Estados Unidos. Então, meus amigos, se um país consegue uma arma que possa derrubar os satélites do país inimigo, sem satélite eles não vão conseguir fazer uma série de ações, né, como lançar mísseis, ordenar tropas, enfim. Vai ter que ser tudo à moda antiga. E isso, já viu, né, vai estar em tremenda desvantagem. Isso que está acontecendo é muito problemático porque saiu essa reportagem da BBC mostrando o que aconteceu antes dos conflitos mundiais, né? A reportagem diz que a gente está num momento muito grave porque é muito parecido com o que ocorreu no passado. Existiam aí guerras também comerciais, guerras de tarifas, disputas territoriais, né? Existiam também líderes que tinham essa agressividade muito grande naquela época, e tem vários fatores que corroboram que a gente está vivendo num período muito parecido que ocorreu aí na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Vou deixar rolar um pouquinho da reportagem aqui, não tem condições de colocar tudo por causa de direitos autorais. Mas vamos dar uma olhada aqui. No início de 2024, o então secretário da Defesa do Reino Unido disse que nós estávamos passando de um mundo pós-guerra para o que ele chamou de um mundo pré-guerra. Esse tipo de transição já aconteceu algumas vezes na história. E como explica o professor David Stevenson, pelo menos no caso das duas guerras mundiais, os primeiros sinais vieram muitos anos antes de os conflitos começarem oficialmente. First main thing to say is that world wars don't come from nowhere. People in the street, many people in the street were surprised when it happened because they weren't following, if you like, what was in the newspapers and parliamentary debates. But actually there's a long lead up to both of those conflicts. A Primeira Guerra durou de 1914 a 1918 e cerca de 17 milhões de pessoas morreram. Já a Segunda começou em 1939 e terminou em 45, e a estimativa é de que 50 milhões de pessoas tenham perdido a vida. É como se um quarto da população brasileira tivesse sido morta. E os especialistas explicam que antes de as duas guerras começarem, alguns fatores já indicavam que existia a possibilidade de que um conflito em escala global estivesse no horizonte. O primeiro desses fatores é a existência de vários focos de tensão, ou seja, vários conflitos paralelos. Antes de 1914, por exemplo, aconteceram as Guerras dos Balcãs. Depois delas, a Sérvia emergiu como um estado mais poderoso e se tornou a principal rival do Império Austro-Húngaro. Mas também teve um conflito entre Rússia e Japão, que brigavam pelos territórios da Manchúria e da Coreia, além da competitividade entre a Alemanha e Grã-Bretanha. Já antes da Segunda Guerra, a Alemanha já tinha invadido a Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. E na Ásia já tinha começado um confronto entre a China e o Japão, que estava ligado a uma grande tensão entre o Japão e os Estados Unidos. Mas por que todos esses conflitos estavam acontecendo em paralelo? Parte da explicação está num aumento do nacionalismo e do imperialismo em alguns dos países envolvidos. Imperialismo que, no caso, está diretamente relacionado com um desejo de expandir territórios. Esse mapa mostra como era o mundo em 1914, o ano em que a Primeira Guerra começou. E repara na legenda, todos os territórios listrados faziam parte de impérios, quer dizer, eram muitos impérios. A historiadora Juliet Pattinson explica que havia uma grande combate, o que nos leva ao último fator que foi determinante para o início dos dois conflitos, o desejo de alterar o balanço de poder na ordem mundial. O professor Richard Kaplan, da Universidade de Oxford, explica que, de forma geral, a paz é mais provável em momentos de estabilidade na distribuição de poder. When there's an equilibrium, a balance of power that is disturbed and a threat is posed by a rising power. That rising power is perceived as seeking to change the status quo. So that is common to many wars. Depois da Primeira Guerra, por exemplo, os impérios que dominavam a Europa desmoronaram, novas nações foram criadas e o poder foi redistribuído, com a ascensão dos Estados Unidos.
E como a gente sabe, a Alemanha foi considerada o principal perdedor do conflito e foi obrigada a aceitar as condições impostas pelos vencedores no Tratado de Versalhes. Mas os termos do acordo geraram ressentimentos profundos, que foram determinantes para a eclosão da Segunda Guerra, marcada pelos esforços da Alemanha em busca do poder na ordem mundial. Bom, não dá para resumir o vídeo inteiro, eu vou deixar fixado aí nos comentários. Mas o que vocês vão ver é que vão acontecendo uma série de fatores que precedem aí as guerras mundiais, né? Uma delas é essa expansão, esse imperialismo. E o outro fator também é o desejo da mudança da ordem, né? Da ordem que impera naquele momento. A ordem atual é ocidental, né? Estados Unidos, Europa, e aí cria-se esse embate de forças, né, a ordem atual e a ordem nova, que seria aí essa ordem multipolar com Rússia, China, inclusive os Estados Unidos. Quem está por cima agora não quer perder o trono, né? E aí pode ocorrer o choque. E eis que surge as profecias de Parravicini. Vou compartilhar com vocês. Amigos, a gente viu aí que armas novas estão sendo criadas, né? Mas o profeta argentino, lá em 1972, já previa isso. Armas incríveis que, por exemplo, diz aqui o seguinte: a luta dos continentes falarão de armas novas, né? Sem ruído. Ele deixa aqui em destaque, armas sem ruído, ou seja, arma de energia dirigida, que não tem ali a pólvora, né, envolvida, laser, armas de micro-ondas, isso tudo está sendo testado, já está sendo utilizado. E tem mais, olha só, essa daqui diz o seguinte: Rússia e América do Norte se acercarão dos triunfos náuticos do éter, né, do espaço, verão uma fuga para os astros. Bom, nada impedirá que eles consigam isso, mas um raio amarelo conseguirá. A Antilhas verá o fogo dos fogos e o fogo se espalhará. Novamente as Antilhas, algum evento muito grave vai ocorrer naquela região ali, né? Muito próximo dos Estados Unidos. Então, é claro que Rússia e Estados Unidos conseguem uns triunfos para lançar seus equipamentos para o espaço. Mas a China, né, que fala ali de um raio amarelo, consegue impedir esse avanço, inclusive dos russos. Olha que coisa. Tem mais aqui, vamos ver. Essa daqui é simplesmente incrível, né? Diz aqui o seguinte: o caimã dará dentadas e deixará estragos. Caimã, a gente entende que é as Ilhas Caimã, ali que fica ali nas Antilhas, né? Que é inclusive de propriedade do Reino Unido. Então diz o seguinte: e chegam os amarelos, os vermelhos ficarão assustados, pois temem ser vítimas de tal manobra. Cairão os satélites diante dos amarelos. Né? Parravicini diz que os amarelos chegam e derrubam os satélites e que deixa até os vermelhos, que seriam os russos, espantados. A gente tem aqui um bonequinho com a palavra amarelo. A gente tem aqui uma espécie de feixe de micro-ondas sendo emitido. A gente já tem aqui pontos de interrogação na cabeça do bonequinho russo e pontos de interrogação na cabeça da Nova Força. Nova Força, a gente já interpretou essa profecia e quer dizer a OTAN, né? A nova força que surgiu aí no pós-guerra. E a gente tem aqui várias coisas relacionadas também ao Vaticano, né? Com uma coroa que cai, talvez aí a morte de um papa. Tem mais aqui, vamos ver. Essa daqui diz o seguinte: Guerra no Oriente sem descanso dará o tom do fim em 66. Em 66 o homem se olhará no espelho do fim e quererá morrer, mas não poderá. A explosão atinge as Antilhas. De novo,
as Antilhas. A gente não sabe o que vai ocorrer lá, mas algo muito grave vai ocorrer. Essa outra aqui já podemos declarar como uma profecia concretizada, porque diz o seguinte: o mundo se dividirá em dois, esquerda e direita. Uma terceira postura será em um abraço, dir-se-á, mas o abraço será um castigo, um por ambição, outro por traição. A Rússia avançará, a China virá por trás dele. Abraço de extremos, né? Então, meus amigos, olha que coisa impressionante. É uma profecia de 1938, onde o profeta argentino ele consegue acertar de maneira muito precisa o avanço primeiro da Rússia e depois da China e a união desses dois extremos, né? Que ele coloca aí abraço de extremos. Ou seria o contrário? Porque ele fala de uma traição. Será que a Rússia trairia a China e se aproximaria dos Estados Unidos com o atual governo Trump? Trump já está querendo levantar as sanções contra a Rússia, vem se aproximando para terminar com o conflito ucraniano. Não sei, algo grave vai ocorrer dentro muito em breve. Olha só que coisa incrível, né? A Rússia não foi taxada aí pelo Trump. Ela nem aparece naquela lista aí de centenas de países taxados, mas a Rússia não foi, né? Muito claramente os Estados Unidos está se aproximando da Rússia a fim de fazer com que os russos e os chineses se afastem, né? Então, ele sabe que os Estados Unidos não pode competir com essas duas potências. Por isso eles querem, no mínimo, a neutralidade aí da Rússia num possível conflito entre Estados Unidos e China. Toda vez eu quero fazer um vídeo curto, de até 15 minutos no máximo, e não consigo, porque é tanta informação que o vídeo acaba ficando longo. Mas eu acho que vocês gostam do conteúdo, gostam desse tipo de vídeo, né? Bem explicado. E é interessante, né, meus amigos? Porque muita coisa está acontecendo, tanto no âmbito climático, o Sol, né? O Sol está emitindo muita radiação, que está transformando aí o clima, e fora a geopolítica e tantas coisas aí acontecendo ao mesmo tempo, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Curta aí o vídeo, compartilhe com pelo menos um amigo para o canal crescer e a gente possa alertar mais pessoas. E é isso. Quem puder ajudar, torne-se membro, porque isso ajuda com que os algoritmos entendam a relevância do canal. A gente vai ter vídeos exclusivos aí para os membros e temos o grupo também do WhatsApp aí para os membros. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!